Olá pessoal, eu sou Christian Soares Mendes, professor do curso de Economia da UFOP e estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Macroeconomia 1. Na última aula começamos a falar sobre o multiplicador, né? E hoje vamos apresentar o seu impacto e os seus efeitos sobre a economia. Então, o que seria esse multiplicador, né? Como ele afeta a economia como um todo, né? Se nós considerarmos aqui, por exemplo, o seu efeito, o efeito de um aumento de uma unidade monetária no gasto autônomo, como que ele iria afetar o equilíbrio da renda, né? É importante a gente frisar que quando a gente fala de multiplicador, ele é exatamente isso que ele propõe, né? Como o próprio nome diz, ele vai multiplicar isso. Ou seja, esse efeito que ele vai gerar dentro da economia, ele vai repercutir por várias vezes, tá? Ou seja, quando você tem um aumento de uma unidade monetária, esse aumento de uma unidade pode gerar muito mais unidades monetárias na economia, tá? Então, supondo agora, para a gente facilitar esse entendimento, uma variação no gasto autônomo, né? Lembrando, o que é esse gasto autônomo? São todos aqueles gastos, aquelas variáveis que têm efeitos externos do nosso modelo, tá? Lembrando que nesse modelo a gente não está considerando a participação do governo e que a demanda agregada ela depende da variação da renda, ou seja, ela vai ser impactada por qualquer variável que aumente o nível de renda ou que afete a curva de demanda ou o nível de produção, né? Lembrando que em equilíbrio, né, a curva de demanda agregada ela é exatamente igual à curva de produção, né? O Y é igual a dA. Então, no caso aqui, a gente está mostrando o seguinte: se houvesse uma variação, né, da demanda do gasto autônomo, né, o que iria acontecer com a variação da produção, com a variação da renda? Nós iríamos perceber que isso iria afetar, com certeza, quem? A nossa propensão marginal a consumir. Então, assim, nós poderíamos mostrar que a variação da propensão marginal a consumir, ela seria afetada, justamente porque se você tem um aumento do gasto autônomo, você consequentemente também tem um aumento da renda. Então isso faz com que você tenha uma variação do nível de produção, do nível de renda, do nível de demanda da economia, né? Então por isso a gente pode resumir aqui que a propensão marginal a consumir, dada uma variação do gasto autônomo, ela seria impactada. Porém, a gente vai observar o quê? Que esse aumento do gasto aqui ele vai repercutir na economia, ou seja, ele vai criar um efeito, como o próprio nome diz, um efeito multiplicador, tá? Então, à medida que você aumenta mais ainda a demanda, você vai aumentar o nível de produção, que você vai, consequentemente, aumentar o nível de consumo, aumentar o nível de renda, né, da população. Se você tem que produzir mais, você vai contratar mais, você vai pagar mais salários. Então as pessoas vão consumir mais. E com isso, a gente vai desencadeando um efeito multiplicador, como se pode verificar aqui, tá? Então, ou seja, a produção aumentou novamente aqui a propensão marginal a consumir dado esse gasto autônomo, então ela vai se multiplicando, né? Vai criando um efeito em cadeia, né? O que isso tudo significa? Simplesmente isso que a gente acabou de mostrar, né? Que quando você aumenta o gasto autônomo, você vai ter um efeito, vai ter um impacto, né, sobre a atividade econômica. De que modo? Você pode aumentar o nível de produção, vai aumentar o nível de renda, vai aumentar o nível de a propensão marginal a consumir, vai aumentar a demanda por esse produto, né, por esse produto não, nessa economia, tá? Então percebam que esse multiplicador ele é de suma importância justamente por isso, porque ele vai criar, repercutir cada vez mais na economia, tá?
Então, a gente percebe basicamente que, né, esse gasto autônomo, como eu falei, ele vai permitir esse aumento da produção. Aqui é só um resumo do que eu acabei de falar, para justamente compensar esse aumento de demanda, esse efeito da propensão marginal a consumir, que vai se elevar dado esse gasto autônomo, né? Aqui é para vocês perceberem que, né, quando a gente tem essa variação na demanda agregada, dada essa variação aqui do gasto autônomo, esse efeito ele repercute, né? Ele vai aumentando progressivamente. Mas é claro que, né, não que ele vá aumentando, né, mas que esse efeito multiplicador ele vai repercutindo, reverberando aos poucos na economia. É claro que com o passar do tempo, esse efeito ele vai se reduzir progressivamente, tá? Então, se você aumentou, vamos supor, aplicou R$ 1.000 na economia, esses R$ 1.000 eles vão reduzir paulatinamente, devagar, até ele chegar ao valor final. Então percebam que, né, lembrando que, né, a propensão marginal a consumir, ela tem que efeito, né? Ela vai variar entre 0 e a unidade. Então ela vai acontecer justamente isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Esse valor vai reduzindo com o passar do tempo. Então, gente, a gente pode simplesmente simplificar esse nosso modelo aqui essa nossa demonstração aqui da seguinte forma, tá? A gente pode juntar, né, fazer essa dedução matemática e mostrar para a gente que basicamente o que? A variação da demanda agregada ela vai depender de quem? 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Quem é esse 1 menos C? 1 sobre 1 menos C. É o nosso efeito multiplicador, tá? Que é basicamente o que? Um resumo dessa nossa equação aqui de cima, tá? Então, basicamente, a variação da demanda agregada, dado o efeito, a variação do gasto autônomo vai depender do nosso efeito multiplicador e do tamanho, obviamente, dessa nossa propensão marginal a consumir. Quanto mais próximo da unidade, maior vai ser o seu efeito na economia. Quanto mais próximo de zero, menor será esse efeito dentro da economia. Tá? Aqui, esse quadro que eu apresento para vocês é basicamente um resumo, né, dos efeitos em cada etapa, né? Como que isso iria ocorrendo em cada etapa desse processo do efeito multiplicador, né? Quando a gente tem um aumento do gasto autônomo, como que ele vai afetar a demanda, como que ele afeta a produção e qual vai ser o seu efeito acumulado, tá? A partir da fase 2, a gente já observa que ele vai aumentando, né? Esse efeito acumulado, ele vai, como o próprio nome diz, né? Já vai se acumulando ao nível de renda, né? Então, ao final, dado uma variação de uma unidade, por exemplo, do efeito multiplicador, esse efeito na economia pode gerar um montante de renda, por exemplo, vamos supor, de R$ 1.000 a mais, né? Ou de R$ 100. Claro que, posteriormente, a gente vai apresentar alguns exemplos para facilitar o entendimento a esse respeito, tá? Então, essa variação, né, acumulada do gasto agregado, ela vai fornecer para a gente esse multiplicador, que é simplesmente o que, né? Ele vai medir, basicamente, qual que vai ser a variação da produção quando a demanda agregada tem um aumento de uma unidade, tá? E nesse quesito, sempre, tá? O efeito, o multiplicador, né, o alfa aqui, ele sempre será maior que a unidade, tá? Então percebam o seguinte, que quando se trata de multiplicador,
a gente está falando basicamente do que? Do efeito que uma variável exógena vai ter sobre uma variável endógena. Quando a gente fala variável exógena, eu estou dizendo qualquer outra variável que possa interferir na economia, um investimento direto, como a gente já havia dito anteriormente. Ou até mesmo alguma aplicação, do governo, um gasto do governo, o governo vai injetar R$1 bilhão na economia. Como que isso vai afetar a atividade econômica? É um gasto direto, tá? Então isso vai afetar quem? A variável endógena nossa, que é o nível de renda, tá? Foi o que aconteceu, de certo modo, nesse momento nosso que a gente passa da pandemia. O auxílio emergencial ele serviu como multiplicador de renda, de sobrevivência, na verdade, para as pessoas que não estariam trabalhando. Então, tudo isso serve como efeito multiplicador de renda. Tá? Agora, como vocês podem perceber, eu vou mostrar aqui para vocês esse nosso gráfico, que é um resumo, tá? Do que acontece agora na economia quando a gente tem uma variação do gasto autônomo. Tá? Então aqui eu estou considerando o quê? Eu estou considerando que haja aqui um aumento do gasto autônomo. Como que isso, esse aumento do gasto autônomo vai afetar a demanda agregada? Só para a gente lembrar aqui novamente, quando a gente tem uma curva de demanda, a gente tem aqui, por exemplo, preço, quantidade, e aqui a nossa curva de demanda. O que vai fazer com que a nossa curva de demanda ela se desloque, por exemplo, para a direita? Se nós considerarmos que a gente tem um aumento de renda, se nós considerarmos que nós temos um aumento da renda, a nossa curva de demanda ela vai se deslocar para a direita e para cima, correto? Da mesma forma, a demanda agregada ela também vai ser influenciada pelo nível de renda, por um impacto de uma variável exógena. Tá? Então, nesse caso, considerando aqui que há um aumento do gasto autônomo, a nossa curva de demanda agregada ela vai se deslocar para a direita, ou para a esquerda, nesse caso aqui, e para cima. Tá? Então, o que isso significa? Que à medida que a gente teve aumentos aqui, aumentou o gasto autônomo, a nossa curva de demanda agregada ela se deslocou para cima. Tá? Como vocês podem perceber, ela saiu aqui dessa demanda agregada A barra para essa A'. Então aqui, ó, DA', a variação está sendo devida a quem? A variação do gasto autônomo. Então por isso ela se desloca. Ah, mas que gráfico confuso é esse, Christian? O que ele está demonstrando? Ele vai mostrar para a gente o que vai acontecer passo a passo dentro da economia. Quando a gente tem um aumento do gasto autônomo, o aumento da demanda ele é imediato? Não. Esse efeito ele começa a aumentar gradativamente, tá, gente? Então, no ponto de equilíbrio nosso aqui é 1, em que a gente tem y0, o que acontece? À medida que aumenta o gasto autônomo, você vai aumentar, consequentemente, quem? O nível de produção e o nível de demanda. Porque agora as empresas elas poderão aumentar a sua produção, porque está tendo o quê? Aumento de demanda. Tá? Então, as empresas elas começam a produzir mais, lembrando que essa curva, essa reta nossa de 45 graus, ela é só uma referência para a oferta agregada aqui. Então, ela vai fazer o quê? A gente vai começar a aumentar gradativamente. E o que acontece? Esse espaço aqui, essa diferença que tem aqui, ó, esse delta a barra, desse ponto E até aqui em cima, isso tudo, se a gente for considerar aqui, ó, ele representa para a gente o que a gente chama de hiato do produto. Tá? Recapitulando aqui, o que seria o hiato do produto? É a diferença entre
o produto potencial e o produto efetivo, né, da economia. Basicamente, a gente pode falar o seguinte: quanto que a economia está produzindo e quanto que ela teria capacidade para produzir, tá? Então, se esse ato ele for negativo, está mostrando para a gente que a gente ainda está com capacidade ociosa de produção. Se ele for positivo, nós podemos dizer que estamos produzindo acima da capacidade produtiva. Então, a ideia é que não haja esse ato, ele seja nulo, né? Nesse caso, como vocês podem observar, a demanda ela começa a aumentar gradativamente, tá? Então, ela chega aqui nesse ponto, y0, e esse ato ele vai fazer o quê? Ele começa a reduzir, tá? Até que ele consiga chegar a essa nova curva de demanda agregada, que foi devido ao aumento do gasto autônomo, tá? Claro, lembrando o seguinte, que isso só vai ser possível, né? Então aqui a gente tem a variação aqui do nível de renda, quanto que ela variou ao longo desse processo. Então, a gente começa a observar que há uma redução do hiato e a curva de demanda agregada, né? Ou seja, esse aumento que teve vertiginoso da demanda, ele vai ser compensado pelo aumento da produção. E assim, nós conseguimos atingir novamente o equilíbrio, tá? Isso aqui é para demonstrar para vocês qual que seria o efeito de um aumento do gasto autônomo na atividade econômica, tá? Então a gente teria toda essa movimentação, né? A curva de demanda agregada, ela se deslocaria para a direita, para a esquerda e para cima, e nós teríamos uma redução desse ato do produto, tá? Ou seja, aqui nós temos o que é chamado, né, de efeito multiplicador. Aumenta o nível de demanda, aumenta o nível de produção, aumenta o nível de consumo. Então, o efeito multiplicador está sendo positivo, ele está cumprindo o seu papel. É importante a gente também destacar o seguinte, né, que quanto maior for esse gasto autônomo, né, quanto maior for a variável exógena que está afetando a economia, mais ela vai influenciar o nosso nível de renda, tá? Então, quanto maior o gasto, maior vai ser o nível de renda que ela vai gerar na economia. Ao mesmo passo que, quanto maior for essa propensão marginal a consumir, como eu já havia dito, também maior vai ser o seu efeito na economia. Por isso que eu falei com vocês, retomando aqui, que se o C aqui, quanto mais próximo da unidade, maior vai ser o seu efeito, né? Quem é o C? A propensão, né? O C é a nossa propensão marginal a consumir, tá? Então, quanto maior o C, maior vai ser o seu efeito. E também o seguinte, né? Quanto maior a propensão marginal a consumir também, né? Mais inclinada será a nossa curva de demanda agregada e, consequentemente, maior vai ser o efeito de variação na economia. E como que ficaria, então, a situação de equilíbrio nesse caso? Como que a gente poderia chegar a esse resultado? Aí nós teremos a seguinte demonstração, né? Nós conseguiríamos chegar aqui que a variação do nível de produto seria igual a 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir, vezes quem? Vezes a nosso gasto autônomo. Ah, mas como que eu cheguei nessa equação aqui? Tá? Então, vamos pegar lá, voltar aqui para a gente tratar do nível de equilíbrio. Lembrando o seguinte, em equilíbrio, produto tem que ser igual à demanda, certo? Então, a variação do produto ela tem que ser igual a uma variação, né, aqui da nossa demanda agregada, tá? Então, como que ficaria, né? A variação da demanda agregada ela é igual a quem? Quem é os nossos dados da nossa economia? A gente mostraria basicamente o quê? Que é a variação do gasto autônomo mais C variação do nível de renda inicial, tá? Como produto é igual à demanda, nós poderíamos escrever o que? A variação do produto é igual à variação
do gasto autônomo, mais C, variação do nível de produto, tá? Produto inicial. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse parâmetro para cá. Então, a gente teria a variação do produto menos C, variação do produto, que é igual a variação do gasto autônomo. Tá? O que eu faço? Coloco em evidência o nosso Y. Tá? Então, nós vamos ter a variação do produto vezes 1 menos C, que é igual à variação do gasto autônomo. Isso vai fornecer para a gente o quê? Vai ficar a variação do produto é igual a 1 sobre 1 menos C, porque eu vou passar esse parâmetro para cá, dividindo, né? Ele está aqui multiplicando, passa para a direita dividindo, né? E aí chegamos basicamente ao que? A essa nossa equação. Lembrando que quem é 1 menos C? 1 sobre 1 menos C é o nosso multiplicador. Então, para resumir, a variação que há, qualquer variação que nós venhamos a ter no gasto autônomo vai ser vezes o efeito multiplicador. Agora, nós passamos por o nosso segundo modelo. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês toda essa primeira parte sobre o multiplicador. Ele é de fundamental importância daqui para frente. E o que a gente vai observar agora? É que o nosso primeiro modelo ele não considerava governo. Agora, o modelo 2, nós vamos incluir o governo nessa nossa economia, tá? Porque antes era só consumo, investimento e poupança. Agora vai ser consumo, vai ser investimento, vai ser gasto do governo, vai ser imposto e vão ser transferências, tá? Então, o governo ele pode afetar o nível de renda basicamente de duas maneiras, tá? Quais seriam elas? Seriam por meio das compras de bens e serviços do governo, né, os gastos do próprio governo, seria também por meio do imposto e por meio de transferências governamentais na economia. Então aí nós teríamos essa identidade agora macroeconômica, que é o que? Consumo mais investimento mais gasto é igual à identidade poupança mais imposto menos transferência. Por que as transferências elas entram negativa? Ela entra negativa no nosso modelo. Porque essa parte aqui é toda de arrecadação, né? O imposto ele é uma arrecadação do governo, então ele entra positivamente para os cofres públicos. As transferências elas saem do governo, né? Por quê? Porque ela, como o próprio nome já diz, é uma transferência de renda para a população, para outros países, né? E por aí vai, mais o consumo. Beleza? Então a gente pode reescrever a nossa demanda agregada como sendo que a demanda agregada é igual a consumo mais investimento mais gastos do governo. Por que o investimento está constante? Porque a gente já tinha mostrado isso anteriormente. A partir de agora, nós iríamos adotar o investimento como sendo constante. Então, a nossa demanda ficaria dessa forma. Porém, nós vamos perceber o seguinte, vai haver uma mudança muito importante. É que a nossa propensão, ou melhor, que a nossa renda, nossa propensão marginal a consumir, ela vai ser influenciada pela nossa renda disponível. Antes era pela renda total, né? Então agora nós temos quem? Nós temos que levar em consideração a renda disponível. Por quê? Porque a renda que você recebe, que você recebe do seu trabalho, como que você obtém? Você recebe a renda bruta? Não, é uma renda líquida, né? E essa renda líquida, o que vem descontando da sua renda bruta para ela se tornar uma renda líquida?
as transferências, os impostos, né? No caso aqui agora, para o consumidor, para a população, as transferências elas entram positivas. Por quê? Porque elas estão recebendo. E os impostos, né, o TA, ele entra como negativo, é uma dedução do nível de renda da população. Então, por isso que a gente coloca que a renda, né, o YD aqui, a nossa renda disponível é quem? É a renda mais as transferências menos os impostos, tá? Então, agora, o que vai acontecer? Nós vamos partir agora para algumas hipóteses para facilitar o nosso entendimento, tá? Primeiro, a gente vai considerar o gasto do governo como sendo constante, tá? Então, esse gasto ele pode ser exógeno, tá? Então, ele vai entrar onde? Ele vai entrar no nosso gasto autônomo. O nosso gasto autônomo, até o momento, ele é composto basicamente de quem? Ele é basicamente composto pelo investimento, né? E por uma parcela do consumo que é constante, que a gente não está considerando aqui. Então, percebam o seguinte, então as transferências também, elas serão constantes. Os impostos, né, o imposto, ele vai depender de quem? Do nível de renda. Por quê? Porque o imposto, aqui no caso, a gente vai falar que ele incide sobre o consumo, sobre a renda, né? E ela também vai variar de 0 a unidade. Então, nossa função de consumo agora ela passa a ser o quê? Depender da renda disponível, então vai ficar C mais TR menos TA. E que vamos chegar aqui. Como que a gente chegou nessa dedução, né? Aí nós vamos pegar e vamos abrir aqui essa nossa função consumo. Então vamos lá, né? Então nossa função consumo agora, o nosso consumo, ele é igual a uma parcela do consumo independente, né, da propensão marginal a consumir, vezes a nossa renda disponível. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar C é igual ao C aqui. Quem é a renda disponível? Vai ser Y mais TR menos TA. Quem é TR? Né? Quem é as transferências? A gente não colocou na hipótese lá, apresentou que as transferências agora elas são constantes? E quem é o imposto? O imposto, ele agora não depende de parcela do nível de renda? Então, nós vamos ter aqui que o consumo vai ser igual à propensão marginal a consumir, né? Olha só, de Y mais TR constante menos TY, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer as deduções aqui, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, CY mais CTR menos CTY. Tá? Deixa eu escrever melhor aqui. Então, nós temos aqui CTY. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar isso em evidência. Eu vou pegar esse aqui tem Y e esse aqui tem Y. Né? Então, como que fica a nossa função consumo? Vai ficar CTR mais C1 menos T de Y, tá? Que é exatamente a nossa equação, tá? Então, por isso, e foi assim que a gente saiu daqui e chegamos até essa equação, beleza? Dando continuidade, o que a gente vai perceber agora? É que com a inclusão agora, com essa mudança, né, que a gente teve aqui, ó, da nossa função consumo, o que vai afetar? A nossa curva de demanda agregada, ela também vai ser afetada, não é?
Então, olhem bem aqui. A nossa demanda agregada aqui, agora, ela está considerando aqui consumo mais investimento mais gasto. Né? Então, se a gente abrir ela toda aqui, que é o que a gente vai fazer logo mais, quem é o C agora? O C antes era só C dependia de Y, agora ela depende de quem? Olha o tamanho do parâmetro da função consumo agora. É isso tudo. Tá? Então, como que isso vai afetar? Isso vai afetar, de certo modo, na inclinação da curva de demanda agregada. Como vocês observam aqui, essa curva azul, né, da demanda agregada, ela só está considerando aqui, ó, o Y, a função investimento constante, mais C de Y, né, que era o nosso modelo 1. Tá? Olha o que vai acontecer agora quando a gente parte para o modelo 2, tá? Que é essa curva vermelha. Né? Então, a curva de demanda agregada agora, ó, ela está incluindo investimento, parcela das transferências, gasto do governo, mais a parcela do imposto. Então, o que a gente pode dizer desse caso? O que afeta? Qual que é a variável que influencia a curva de demanda agregada, a inclinação da curva de demanda agregada? A nossa propensão marginal a consumir, tá? Então, a propensão marginal a consumir, ela influencia quem? A inclinação aqui, ó, a inclinação aqui que a gente tem das curvas. Quanto maior for esse parâmetro aqui, né? Quanto maior o parâmetro da propensão marginal a consumir, menos inclinada vai ser a nossa curva. Por quê? Porque agora você tem muito desconto, né? Então você está tendo que deduzir mais coisas dentro dessa função, né? Você está aumentando a carga de variáveis que vão influenciar essa função. Então ela vai se tornando aqui cada vez menos inclinada. Beleza? Então agora, como eu já havia dito para vocês, a curva de demanda agregada, com a inclusão do governo, ela se modifica. Olha só o tamanho da curva de demanda agregada agora. Ela passa a ser considerada com todos esses parâmetros. Tá? Então, resumindo, o que seria essa parcela toda aqui? Ela é, resumidamente aqui, ó, nessa nossa equação de baixo, esse parâmetro todo é o nosso gasto autônomo. Então, tudo isso aqui está incluso no nosso gasto autônomo. Então, qualquer variação que eu venha a ter no nível de transferência, no investimento, no gasto do governo, vai influenciar e vai afetar a nossa demanda agregada, tá? De forma exógena, tá? Que fique claro. Então, o que a gente vai perceber, como eu já tinha falado para vocês? Quanto maior for esse intercepto, né, essa variação aí, menor será a inclinação da curva de demanda agregada. Beleza? Agora, vem o seguinte questionamento. Ah, mas e como é que fica a questão do equilíbrio? O equilíbrio agora de renda da demanda agregada da nossa economia, como que ela vai ser afetada? Como que ela vai ser modificada? Como que a gente pode demonstrar isso, né? Então, aqui nós temos a nossa função, né? a nossa função de produção de demanda agregada com a participação agora do governo, tá? Lembrando que com o governo agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter que o governo ele vai afetar a demanda agregada através de suas compras, através da arrecadação de impostos, através das transferências. Tudo isso vai impactar de forma direta, né, a nossa demanda agregada. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui novamente a nossa função. Olha só, a nossa função é y, que é igual ao gasto autônomo mais a propensão marginal a consumir, 1 menos t de y. Como que a gente vai chegar, então, aqui dessa equação para de baixo, né? Vamos fazer basicamente aquela mesma ideia que eu já havia dito para vocês, apresentei para vocês na nossa função de consumo, tá?
Então vamos pegar aqui essa função, né, e vamos jogar aqui. Então nós temos que o nível de produção é igual ao gasto autônomo mais a propensão marginal a consumir, 1 menos T de Y, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse parâmetro e vou jogar para o nosso lado esquerdo, tá? Então vai ficar produção menos C1 menos T de Y, que é igual ao gasto autônomo. Beleza? O que eu faço? Aqui tem Y, aqui tem Y. Eu coloco em evidência, né? Então é Y vezes 1 menos C, 1 menos T, que é igual a o gasto autônomo. O que eu faço? Aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então vai ficar que a produção é igual a 1 sobre 1 menos C, 1 menos T, vezes o gasto autônomo. Quem é o gasto autônomo? Ele é a parcela da propensão marginal a consumir dadas as transferências, mais investimento, mais gastos. E aí nós chegamos a essa nossa equação de equilíbrio do nível de renda, com a participação agora, claro, de quem? Do governo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês aí tudo que eu passei. E na próxima aula a gente entra aí com a mudança que a gente vai ter desse efeito multiplicador e, consequentemente, qual que vai ser o impacto de variações, né? Seja do multiplicador, seja de outras variáveis na demanda agregada. Então é isso. Beleza? Um abraço e até breve. Tchau!